bom dia a todas, bom dia a todos. O meu nome é Ana Cláudia Santano, eu sou a líder da Missão de Observação Eleitoral Nacional 2024 da Transparência Eleitoral Brasil e nesse momento, então, a gente realiza a nossa coletiva de imprensa e também a transmissão ao vivo referente ao primeiro comunicado desse dia de votação das eleições municipais. Esse primeiro comunicado ele vai refletir dados referente à abertura do dia de votação e das sessões eleitorais. Portanto, aqui neste primeiro comunicado a gente vai focar em questão de mesários, a emissão da zerésima, a confluência de eleitores e eleitoras pelo Brasil todo. Bom, as eleições de 2024 estão sendo marcadas após um período bastante conturbado, com forte polarização e também com uma agudização do discurso político. A gente está vendo uma desqualificação do debate, a gente está vendo também a adoção da violência como parte da estratégia política e nós também vemos alguns problemas que ainda insistem em se fazerem presentes, como é o caso da desinformação. Por outro lado, as missões de observação eleitoral, dentre elas a Transparência Eleitoral Brasil, estão por todo o país e no caso da nossa missão, com dados parciais, nós temos 61 observadores e observadoras em 39 cidades, em todas as regiões do país, em 17 estados. E é a partir desses dados que nós então elaboramos o primeiro comunicado, em que podemos dizer que a partir da abertura das mesas de votação no horário oficial, que for às 8 horas da manhã, hora de Brasília, dependendo do fuso horário, isso foi adaptado porque todas as urnas pela primeira vez em eleições municipais, abriram na mesma hora, às 8 da manhã, horário de Brasília. Nós podemos afirmar o seguinte, 62% das sessões eleitorais observadas foram abertas literalmente às 8 horas da manhã, hora de Brasília, e nenhuma foi aberta após as 8h30. Algumas delas, nesse caso 17%, abriram entre 7h30 e 7h59 e outros 22% abriram entre 8 horas e 8h30 da manhã. Há a existência de filas em algumas sessões eleitorais do país e no momento da elaboração desse comunicado, nós verificamos filas em 43% das sessões eleitorais observadas, mas que sugere também um fluxo normal de votação, portanto as filas são dinâmicas. Por outro lado, a presença de mesários também foi comprovada, tendo sido reportadas incidências referentes a faltas e substituições em apenas 10% das sessões eleitorais observadas. Sobre informação de local de votação, em 95% dos casos observados, o eleitor ou a eleitora tinha a devida informação sobre onde votar. Por outro lado, a gente verificou aquele eleitor ou eleitora de última hora que não havia verificado essa informação e, portanto, pedia orientação para alguém da Justiça Eleitoral ou até mesmo para as nossas equipes. Por outro lado, a larga maioria das urnas eletrônicas estão instaladas em locais que preservam o sigilo do voto. Para nós esse é um elemento muito importante, ainda que em toda a missão de observação eleitoral tivemos 7 relatos de posicionamento de urnas que não garantem totalmente o segredo de voto. Esses relatos serão detalhados no nosso relatório parcial. Ainda, os observadores não testemunharam nenhum problema com as urnas eletrônicas que pudesse macular ou que pudesse interferir na legitimidade do funcionamento daquela sessão eleitoral ou a integridade da eleição que estava sendo ali realizada. Foram reportados apenas 2 casos de problemas técnicos, um envolvendo o aparelho da biometria que travava a urna e outro também de travamento da urna eletrônica em uma sessão eleitoral especial de acessibilidade. Nos 2 casos, as urnas foram trocadas e os votos que haviam sido emitidos na urna anterior foram resgatados, portanto não há nenhum prejuízo para os votantes que haviam comparecido naquela sessão anteriormente. No mais, a gente então entende nesse primeiro comunicado que a abertura
da votação, ela transcorre com normalidade. Todas as equipes estão acompanhando por todo o Brasil e de maneira itinerante o desenvolvimento da participação, o dia de votação, etc. E o próximo comunicado será divulgado às 2h30 da tarde por meio deste canal também, e o relatório ele vai ser divulgado na terça-feira. Lembrando que também os textos integrais dos comunicados que serão emitidos no dia de hoje estarão nas nossas redes sociais, estarão também no nosso site e também serão divulgados pelos nossos parceiros, como é o caso do Pacto pela Democracia, que é da onde nós transmitimos essa coletiva de imprensa daqui de São Paulo no primeiro turno. Lembrando também que todos esses dados eles foram verificados porque a Transparência Eleitoral Brasil adere aos princípios globais da observação eleitoral da Global Network of Domestic Electoral Monitors, o GNDM, e também é a representante brasileira da Rede de Observação e Integridade Eleitoral, a Red OIE. Portanto, aqui existe uma metodologia que é aplicada para a verificação e consolidação desses dados. Nós prezamos pelo alto nível da observação eleitoral, que deve ser imparcial, neutra, que não deve interferir em nenhum aspecto do processo eleitoral e que também deve ser independente. Nós da Transparência Eleitoral Brasil ficamos à disposição para qualquer consulta e também incentivamos a todas as pessoas que denunciem as irregularidades eleitorais que forem verificadas ao longo do dia de votação no nosso site do Voto Transparente, www.vototransparente.com.br. Lá vocês podem encontrar um formulário com campos distintos para qualquer tipo de ilícito eleitoral. Denunciem, não compactuem com más práticas. E nós desejamos uma continuação de um ótimo dia de votação para todas e todos. Até o próximo comunicado.